Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós iremos realizar alguns exemplos referente ao tema resistência elétrica e leis de Ohm. Então vamos lá. Qual dos seguintes gráficos representa a corrente I que atravessa um resistor em função da diferença de potencial V entre os extremos desse resistor que obedece à lei de Ohm? Então, bora lá. Ele quer que a gente identifique qual das alternativas, né, que estão representadas por gráfico, representa a primeira lei de Ohm. Então, bora analisar. Ó. Temos a alternativa A, nós temos o plano cartesiano, na ordenada a representação da intensidade de corrente, e na abscissa nós temos a representação da diferença de potencial ou tensão elétrica, aqui representado pela letra V, mas também pode ser representado pela letra U maiúscula. Então, ó, percebam que a reta da função, que representa a relação intensidade de corrente vezes a diferença de potencial, está linear à abscissa tensão elétrica. Na alternativa B, percebemos que a intensidade de corrente, nós temos o plano cartesiano intensidade de corrente em relação a DDP, diferença de potencial, e a reta da função ela é linear e crescente, ou seja, ela é em linha reta e crescente, e uma função crescente. Na letra C, no item C, nós temos a reta da função, ó, curvilínea e decrescente. Na letra D, nós temos uma reta curvilínea e crescente. E na alternativa E, nós temos a intensidade de corrente linear, ou seja, retilínea, em linha reta e decrescente. Então, voltando para a questão, para a gente analisar o gráfico que representa essa função, basta a gente lembrar que pela primeira lei de Ohm, nós vimos que a intensidade de corrente é proporcional à diferença de potencial. E que a razão entre elas é sempre uma constante, ou seja, quando aumento a intensidade de corrente, proporcionalmente, diretamente proporcional será a sua tensão elétrica. E veja, quando eu divido a intensidade de corrente pela DDP, eu obtenho um valor constante. E a esse valor constante é a resistência elétrica, tá? Que é o famoso U, né? Que é a tensão elétrica, vezes R vezes I. URI, nós estudamos lá na aula passada. Então, para representar o gráfico, onde eu tenho um dessas alternativas, onde eu tenho a intensidade de corrente proporcional à tensão elétrica, é o item B. O item B, se você observar, ó, a reta da função. À medida que a DDP aumenta, a intensidade de corrente aumenta também. Ou seja, o resultado disso é a reta da função crescente, ó, partindo de zero ao infinito, certo? Então, a reta da função ela é linear, ou seja, em linha reta e crescente. Letra B seria a resposta correta. Segundo exemplo, um resistor ohmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de 20 amperes. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes em volts, nos seus terminais será... Então, ó, veja que ele inicia dando uma dica. Ele diz que quando a tensão elétrica é de 40 volts, ou DDP, a intensidade de corrente vale 20 amperes. Então, ele quer saber o valor da DDP, ou tensão elétrica, quando a intensidade de corrente for igual a 4 amperes. Aí você marca a alternativa correta. Então, simplesmente vamos utilizar a primeira lei de Ohm, né? Onde U é igual a R vezes I. Só que para descobrir o valor da tensão elétrica, primeiro temos que descobrir o valor da resistência. Então, pegando a primeira lei, isolando a resistência, ó, aqui eu tenho U R vezes I, o I passa para o outro membro dividindo. Então, eu tenho R vezes U sobre I.
Pronto. Aí, substituindo valores, nós sabemos que a tensão elétrica, ou DDP, é de 40 volts e a intensidade de corrente, quando eu tenho uma DDP de 40 volts, a intensidade de corrente será igual a 20 amperes. Substituindo valores, temos tensão 40 volts, corrente 20 amperes. Dividindo 40 por 20, dará resistência igual a 2 ohms. Unidade de resistência, só lembrando, é o ohm. Pronto, descobri o valor da resistência, agora dá para a gente descobrir o valor da DDP. Lembrando que ele quer saber a DDP quando a intensidade de corrente é igual a 4 amperes. Usando a primeira lei de Ohm, tensão elétrica, ou DDP, diferença de potencial, é igual a resistência vezes a intensidade de corrente. Substituindo valores, temos DDP é igual a resistência, acabamos de encontrar, 2 ohms, vezes a intensidade de corrente, que é igual a 4 amperes. Multiplicando 2 vezes 4 dará 8 volts. Portanto, alternativa correta, letra A. Está respondida a nossa questão. A resistividade do cobre a 20 graus Celsius é de 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohms metro. Calcule a resistência de um fio de cobre de 1 metro de comprimento e 0,2 centímetros quadrados de área de seção transversal nessa temperatura. Então, para esse problema, nós vamos utilizar a segunda lei de Ohm. Mas para isso, vamos anotar os dados. Então, ele nos deu a resistividade do cobre. Lembrando, a resistividade simbolicamente é o Rho na física, que é igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohms metro. O comprimento do fio é de 1 metro, tá? Representado pela letra L, 1 metro. A área da seção que está passando esse fluxo, né, de corrente é de 0,2 centímetros quadrados, tá? Lembrando que para transformar em unidade de SI, tem que converter de centímetros quadrados para metros quadrados. Eu sei que 1 metro corresponde a 100 centímetros. 100 centímetros é igual a 10 elevado a menos 2. No caso, eu dividiria 0,2 dividido por 100. Como é dividido, vamos deixar aqui direto, ficaria 0,2 dividido por 100. 100 é o que? É 10 elevado a expoente 2. Passando 10 elevado a expoente 2 para cima, ele vem com sinal invertido, então fica menos 2. Aí detalhe, só que aqui a unidade não é metro, é centímetros quadrados. Então, esse menos 2 eu multiplico com o expoente 2, o quadrado. Menos 2 vezes 2 dará menos 4. Então, convertemos. Então, 0,2 centímetros quadrados corresponderá a 0,2 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Pronto. Utilizando a segunda lei de Ohm, temos que a resistência elétrica é igual à resistividade do cobre, no caso do cobre, vezes o comprimento do fio dividido pela área da seção transversal. Substituindo valores, o Rho vale 1,7 vezes 10 elevado a menos 8, o comprimento vale 1, dividido por 0,2 vezes 10 elevado a menos 4, que é o comprimento do fio. Pronto, efetuando as operações, 1,7 dá 1,7. 1,7 dividido por 0,2 dá 8,5. Divisão de bases iguais, conserva uma única base, subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 8, menos da regra, menos 4. Menos da regra, menos 4, menos com menos dá mais. Menos 8 mais 4 dará menos 4. Portanto, a resistência será igual a 8,5 vezes 10 elevado a menos 4 ohms. E está respondida a nossa questão. Então, pessoal, ficamos por aqui e até uma próxima ou uma outra próxima oportunidade. Tchau!